você trouxe para as redes sociais uma discussão que ela é relevante, ela é extremamente importante, que é a questão da violência contra a mulher. Hoje a gente vê que você está trazendo aqui para a gente uma questão do relacionamento muito legal, muito saudável, onde as pessoas se apoiam, se entendem nos seus trabalhos, mas nem sempre foi assim, nem sempre é assim com todas as pessoas. A gente queria saber um pouquinho mais dessa vivência dentro do que você estiver disposta a falar e se você estiver legal. Não, super tranquilo. Hoje isso é um assunto mais, assim, nunca vai ser tão leve, mas eu consigo falar tranquilo, já estive muito pior. Consegui trabalhar isso, enfim. E eu uso isso muito para alertar e para orientar, porque o que eu vejo muito? Na época, quando isso aconteceu comigo, não se falava tanto de relacionamento abusivo. Eu nem conhecia o termo relacionamento abusivo. Tipo assim, eu achava que aquilo era natural e que estava acontecendo comigo porque eu merecia, sei lá, alguma coisa, entendeu? Tipo, esse é o problema que a mulher fica imaginando que ela é a culpada. Vocês estão vendo isso aqui que tá acontecendo? Eu já uma esfirra já veio na minha unha, eu já caí da cadeira, o microfone já quebrou. Eu sou assim. E aí, nem sempre, entendeu? Isso. Ainda bem que eu falei que olha como eu tenho a capacidade. E tal. E, cara, isso era motivo de briga e de agressões nesse antigo relacionamento, sabe? Então, eu não podia realmente ser eu. Então, qualquer coisa... Hoje eu vejo que a culpa não era minha e independente de eu ser assim, estabanada ou não, o problema tá nele e não em mim. Mas na época, não. Na época, assim, qualquer coisa que eu fizesse era motivo pra... Meu Deus, o que você tá fazendo? Ridícula, cala a boca, sua escrota. Tipo assim, então, por muito tempo, eu tive que conter a pessoa que eu realmente sou, porque não tinha uma pessoa do meu lado que ria entendeu? De coisas do tipo. Eu sou assim, cara. Então, impressionantemente, eu não tinha... Nesse relacionamento, eu não tinha tantos problemas em relação a trabalho, a ciúmes de trabalho, apesar de a última agressão física de eu ter sofrido ter sido por causa de ciúme. Um amigo gay postou uma foto comigo, o cara era muito bonito, enfim, influenciador digital também. E aí ele ficou revoltado, porque as pessoas mandavam um print pra ele, né? Uai, o que tá acontecendo, fulano? Que a sua mulher tá com o cara bonitão, mas, velho, meu amigo gay. Bom dia. E aí ele não aceitou de forma nenhuma, e enquanto essa foto não excluísse, o cara não excluísse a foto, eu fizesse com que ele excluísse, ele ficou revoltado, e, enfim. Minha mãe estava no apartamento na época. Então eu passei por isso, logo depois eu conheci o Rodrigo, e eu comecei a colher frutos, né? Porque até então eu achava que eu tava de boa. Tipo, nossa, graças a Deus me livrei, tô com a medida protetiva, não tive coragem de fazer o corpo de delito nessa última agressão, por N motivos. E depois que eu vim começar a colher os frutos, né, disso. Então, eu comecei a agir com o Rodrigo, coitado, a pessoa de foguete. Eu comecei a agir com ele exatamente como o meu agressor agia comigo. Reprodução. Idêntico, cara. As mesmas coisas que ele falava pra mim. Eu apontava o dedo na cara do Rodrigo. Virava a chavinha. Tipo assim, era só beber um pouco que aquilo já florava em mim, sabe? Era um reflexo da Muito. E no outro dia, quando eu... Uma vez... Meu Deus, não é nem de rir. Uma vez a gente tava em... Como que é o nome da cidade? Não. São Paulo. Ô, amor. Enfim, e aí é uma cidade que... Eu quero lembrar o nome da cidade porque é longe de São Paulo. Eu cheguei num ponto de brigar com ele por um motivo... Eu nem lembro o motivo, nem sei se tinha motivo. Guarujá. 2 horas da manhã, depois de ter bebido o dia inteiro pra voltar dirigindo. Cara desse tamanho fala que não é longe, pra mim não é longe. É muito longe, pedágio. Tipo assim, eu surtei tanto a ponto de pegar o carro, querer voltar para São Paulo, do Guarujá. Gente, eu tinha bebido o dia inteiro. Eu só não fui para São Paulo porque a minha mala, a minha mochila tinha ficado na casa que a gente tava. E eu cheguei no pedágio e tinha que passar no pedágio, né? E a bonita tava lá, só com a roupa do corpo. Tive que pegar descendo de volta. Mas graças a Deus, né? É Deus agindo. Senão eu tinha ido bater em São Paulo. Então, assim, eu realmente surtei muito tempo, até entrar com medicação, com terapia. E aí, minha filha, a luta é até hoje. E assim, qual que foi o papel da amizade nesse momento?
para superar? Como é que foi? Com quem que você interagia para superar todo esse momento? Então, eu sou uma pessoa próxima, de fato, a poucas pessoas, sabe? Mas são pessoas que tentavam me alertar. É muito complicado, assim, é muito difícil você entrar quando o assunto é relacionamento. Ainda que tenha abuso, que tenha agressão, nem sempre a pessoa tá presente para ver, para falar, opa, isso aqui tá errado, sai daqui, vamos pra delegacia. Às vezes eu contava, às vezes eu não contava. Então, assim, é muito delicado. Como que você, enquanto amigo, vai chegar pra pessoa e falar, não, você não vai voltar, ninguém consegue fazer isso. Mas é muito importante que seja feito um alerta. Eu não tive alerta nenhum. Nem de pessoas que me tiraram de situações extremamente complicadas, assim, de eu estar sendo agredida mesmo, assim. Eu acho que faltava muita orientação, sabe? Na época não se falava sobre isso. Então, hoje eu sei que o papel de alguém que é amigo, de uma pessoa que está sofrendo abuso, que está sofrendo agressão, é chegar, acorda, isso não se faz, a culpa não é sua, tá errado, você tem que ir embora, você tem casa, você tem família, avisa para alguém, tá muito errado, entendeu? Hoje eu sei disso, mas na época a gente tinha muito estigma do briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Pronto, esse entendeu? é um problema. Eu quero fazer uma... me permita, por conta da minha formação profissional. Né? Eu fui policial por mais de 30 anos. Fui agente de polícia 11 anos em Goiás e 20 anos como delegado aqui em Palmas. Né? E já há mais de 15 anos como professor da matéria. Então, quando nós falamos sobre a violência, e eu sou testemunha da violência sofrida pela mulher em delegacia de polícia. Então, eu sou do tempo em que a mulher chegava na delegacia agredida e era convencida a não fazer procedimento contra o marido. Entendeu? Eu falo que eu sofri não sei que nome que tem esse abuso, mas foi abuso. Institucional. Até isso. Foi uma questão que a doutora Estela Bueno mandou. A Estela Bueno, entendeu? Violência institucional. Exatamente por isso, porque a mulher chegar agredida, violentada, precisando de um apoio, e numa delegacia que só tinha homem também, né? E aí vem aquela questão que se utiliza também de uma cultura machista que existe, né? E eu estava falando para o Thiago, quando nós conversando, estabelecendo a nossa pauta, porque a gente ri pra caramba, mas também tem uns pontos sérios do direito que a gente tem que trabalhar. Porque ali do outro lado ali nós temos estudantes de direito, temos recém-formados, profissionais do direito que vão nos avaliar e falar, pô, esses caras só estão falando besteira. E não, nós estamos aqui rindo, nos divertindo. Tem a parte da história que você conta que é muito importante, mas tem a parte do direito que nós temos que repassar como contribuição para a sociedade. Com certeza, gente. Então, nessa parte, veja só, você chegar numa delegacia de polícia e na minha época, particularmente falando, e ser convencido pelos próprios policiais a não representar contra o marido. Eu vi isso como policial. Tanto é que quando eu cheguei como delegado de polícia aqui em Palmas, eu tinha uma visão completamente diferente, entende? Então, para mim, a delegacia de polícia ela é a representação da sociedade. Então, todo mundo que chegasse ali como vítima não poderia ser revitimizada. A Estela Bueno fala muito sobre isso, revitimizar. Você já é vítima de uma violência. Chega numa instituição onde você busca apoio e você é novamente agredida, porque você não é... Eu fui corregedor, me permita, Tiago, só acrescentar isso, Enoara. Não, mas é importante, eu acredito que é importante. Eu era corregedor de polícia aqui em Palmas e houve um episódio envolvendo uma mulher que foi vítima de um estupro lá na 61, perto do Cristo Rei. Naquela época, isso há muitos anos atrás, não era asfaltado ainda, ali era mato. Essa mulher chegou do trabalho à noite, ela trabalhou, chegou em casa, desceu do ônibus na Teotônio Segurado, todos são de Palmas, sabem onde eu estou falando, e foi para casa. Quando ela foi passando, e ela não tinha como evitar passar por ali. Entende? Ela morava na Arço 61. Quando ela foi passando, ela foi abordada por um cidadão com a faca, levada para o mato e estuprada. Ela chegou em casa, a irmã dela percebeu que tinha algo de errado, moravam ela e a irmã. Ela passou direto e foi para o banheiro. A irmã estranhou a atitude dela. Chegou no banheiro, ela estava sentada debaixo do chuveiro, chorando.
E a irmã chegou, o que aconteceu? Aí ela contou, eu fui violentada, eu fui estuprada. Vamos para a delegacia agora. E elas foram para a delegacia de polícia. Chegando até a delegacia de polícia, foram atendidas por um escrivão de polícia. Quando ela contou a história de como aconteceu o estupro, ela disse que em determinado momento o estuprador colocou a camisinha. E aí, nesse momento, o escrivão duvidou da história. Ela foi violentada novamente. Ai, ai. E ela me procurou lá na corregedoria e me contou essa história. Imediatamente eu chamei o escrivão. Esse escrivão foi ouvido e foi punido por essa atitude. Porque é algo, e eu ouvi uma frase, Dr. Júlio Resplande, um grande jurista, ex-deputado, ex-secretário de Segurança Pública, falou algo muito importante um dia aqui. Eu vi muito importante. a seriedade Ele disse o seguinte, ele disse assim, olha, a mulher que é estuprada, ela é violentada muito mais psicologicamente do que fisicamente. Fisicamente ela se recupera facilmente, especialmente quando não tem uma agressão física. Mas e o psicológico dela? E uma mulher que é violentada pelo próprio marido, agredida fisicamente pelo próprio companheiro, pelo namorado, pelo noivo. Então é uma aberração jurídica que nós não podemos comportar, aceitar, admitir. A lei começou a mudar a partir de 2004. 2006 veio a Lei Maria da Penha, mas acanhada, fizeram uma propaganda danada, eu era delegado ainda na época. Eu já tinha uma avaliação, era professor também, já sabia que a lei era fraca. Só que a lei foi evoluindo, Enoara. Então, hoje, a própria delegada de polícia, porque há uma exigência, é claro que você não consegue cumprir 100%, de que nas delegacias das mulheres sejam mulheres. Nossa, graças a Deus. E aqui em Palmas eu faço homenagem às delegadas de polícia que têm um atendimento espetacular, fazem um trabalho extraordinário em Palmas, em que se você chegar ali na condição de agredida, você será realmente recepcionada nessa condição. Nossa, meu Deus do céu, Entende? na minha época foi tudo errado. Pronto, então eu queria só fazer esse registro para deixar bem claro que nós não podemos compactuar e admitir numa sociedade em pleno século XXI em que a mulher... E outra coisa, Nora, mais de 90% das agressões no ambiente familiar ou doméstico tem como vítima a mulher. Isso é estatística. Então não adianta a gente querer falar, mas não, é a mulher que é a principal vítima. Então é preciso ter esse enfrentamento e aí é que é a nossa compreensão minha do Tiago com toda essa situação e o cuidado que nós tivemos de trabalhar contigo e tratar desse assunto contigo. Sim, com certeza. Na época, né, aconteceu, já era fim do dia, e aí quando eu fui até a delegacia, já estava fechada, ela não funcionava à noite. Hoje eu sei que ela já funciona 24 horas. E aí no outro dia cedo eu voltei lá, e eu estava machucada, eu estava com o braço arranhado aqui, o pescoço roxo, o olho roxo, enfim, estava visivelmente machucada. E aí era um delegado, e eu cheguei na frente dele, falei, eu quero saber o que eu tenho que fazer. E aí ele pegou um papel, eu lembro como se fosse hoje, ele falou, olha, você tem 2 caminhos. Um é você sair daqui e fazer o corpo de delito, e eu já saio daqui para prender ele, porque ele vai ser preso. Maria da Penha não tem cesta básica, não tem fiança, ele vai ficar preso. Ou você faz a medida protetiva e ele não pode se aproximar de você tantos metros, e não pode estar onde você está e tal. E eu, assim, extremamente abalada, gente. O cara que tinha enfiado a mão na minha cara um dia antes era o cara que eu tinha dormido com ele anteontem. Tinha falado que amava. É muito... As pessoas não veem esse lado, entendeu? Da situação. Tem uma história. É muito pesado isso. Eu nem tinha filho com ele. Quantos casos a mulher tem 3, 4 filhos com o cara? Depende financeiramente da pessoa. Depende financeiramente. Aí você vira pra mulher e fala, vou sair daqui, vou lá prender ele agora. Assim, essa informação tem que ser dada de outra forma, de outra maneira, entendeu? Então... Naquele momento, eu tava extremamente fragilizada. Eu falei, meu Deus, eu não vou prender o cara. Tipo assim, eu tô com ódio, eu tô. Mas é ele. Tipo assim, naquele momento eu optei pela medida protetiva, que cagou também pra ela, não cumpriu também, né? Eu achei que eu ia embora, porque os meus pais estavam aqui. Minhas coisas estavam no carro pra eu voltar pra minha cidade. Tipo assim, foi um auê enorme. Então, fui extremamente mal orientado. O delegado, ele tava assim... Vai, escolhe logo aí. Esse é que eu vou fazer. Entendeu? Não tem um psicólogo pra falar, olha, vem cá, vamos conversar, pra ouvir, entendeu? Eu acho que isso ainda tem que
que melhorar. Não sei como está hoje, graças a Deus, não precisei Melhorou mais. Bastante, viu, Nora? Mas eu pesquiso muito, faço muitas lives, participo de muitos debates, dei palestra em relação a isso. É um assunto que assim, eu luto muito para ser abordado, porque se eu tivesse um pouquinho mais de informação, eu saberia que o que estava acontecendo comigo era muito errado. A gente agradece especialmente no sentido de que, como uma influencer que você é, não apenas na hora de vender um produto, na hora de falar como que deve ser o consumo, alguma coisa legal, mas é trazer isso. Acho que o legal do influencer é que é uma pessoa que está ali no seu dia a dia. Sim. Não é um artista Posso agregar, né, de alguma forma. E oportunizar a gente poder trazer essa mensagem também jurídica e de orientação também, né, Tiago? E mudando de assunto,